Olá, bem-vindos ao canal da Provence Saúde. Hoje nós estamos aqui para falar sobre pacotes de procedimentos. Você, profissional de saúde que trabalha com remuneração ou com auditoria, precisa conhecer um pouquinho sobre pacotes. Então, venha comigo que nós vamos falar sobre isso hoje. Pacotes de procedimentos é uma forma de remunerar pelo serviço prestado pelos hospitais e clínicas às operadoras de saúde e também aos clientes particulares. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre pacotes e entender o que faz o enfermeiro auditor quando audita uma conta de um pacote de procedimentos. Eu sou enfermeira auditora, isso faz parte da minha prática diária, e eu tenho me deparado com alguns problemas, né, no momento de auditar pacotes, e achei interessante trazer isso aqui para que vocês também conheçam e acompanhem. Pacotes é uma forma hoje da gente controlar os custos, né? Por quê? Porque eu defino o procedimento que vai ser objeto de um pacote. Tá? E no momento em que eu defino esse procedimento, eu estou pensando em algumas coisas. Que coisas seriam essas? Primeiro, controlar o custo. Tá? Hoje a gente sabe que os custos da saúde são os mais elevados possíveis, né? E nós temos uma inflação altíssima no mercado de saúde. Além disso, tanto operadoras quanto prestadores de serviços têm um grande investimento em recursos administrativos para realizar tanto a cobrança quanto o pagamento. E isso, quando eu trabalho com pacotes, é um custo que eu deixo de ter, ou pelo menos eu reduzo o meu investimento nessa despesa administrativa. Tanto para prestadores quanto para operadoras, pacotes significa a busca por um equilíbrio econômico. A partir do momento que eu sei quanto eu vou gastar com determinados procedimentos, é mais fácil eu buscar, né, esse equilíbrio. O pacote também serve para monitorar a eficiência da assistência prestada aos pacientes. Por quê? Porque os pacotes eles precisam acontecer dentro de um protocolo, dentro de uma metodologia definida, né, de um protocolo de atendimento. E isso fala a favor da eficiência. E tudo isso vem por quê? Porque nós precisamos pensar na manutenção da sustentabilidade do setor saúde, não hoje ou amanhã, mas a longo prazo. Se nós não tivermos ferramentas para controlar esses custos, nós não sobreviveremos. Tá? Que pacotes podem ser, que procedimentos podem ser empacotados? Tá? Quando que eu posso pensar em desenvolver um pacote de procedimento? Sempre que eu tenho um procedimento com alta frequência, porém com baixa variabilidade, esse é o procedimento ideal para ser alvo de um pacote. Tá? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem que é um dos primeiros pacotes que foi trabalhado, que é pacote para cirurgia de fasectomia. Por quê? Porque é uma cirurgia que tem uma alta incidência, né? A gente tem, quem trabalha em operadora sabe disso, muitas solicitações e muitas cirurgias de fasectomia realizadas, com uma baixa mudança no padrão desse procedimento. Então, é uma cirurgia que muito raramente apresenta complicações, que tem um custo controlado. Então, esse é um dos exemplos. Aí nós podemos passar, por exemplo, por cesariana. Cesárea é um outro procedimento facilmente empacotável. Por quê? Porque ele se desenvolve mais ou menos da mesma forma e tem um baixíssimo risco de complicação. Então, sempre que você for chamado, né, enquanto enfermeiro auditor, a contribuir na elaboração de pacotes, pense sempre primeiro nisso, procedimentos que têm uma alta frequência, que vão fazer diferença tanto para a operadora quanto para o prestador de saúde, mas que tem uma baixa variabilidade, um pouco risco de complicações. Tá? Os pacotes, eles são uma forma sistematizada de calcular valores, tanto que serão pagos por quem compra o serviço, como os valores que o prestador vai receber, e de uma forma bem organizada. Então, assim, eles não são feitos a partir do nada, eles são feitos a partir de uma discussão, de uma análise histórica do que já aconteceu neste prestador,
em relação a esse procedimento e a partir disso se desenvolve o pacote. Não é o nosso objetivo aqui entrar nessa questão, como montar um pacote, mas é preciso que, se você for contribuir na organização de um pacote, que você estude todas as variáveis que podem interferir e daí sim possa construir um pacote que atenda às necessidades de ambos os lados. Né? Mas, afinal de contas, o que é um pacote? Falamos muito de pacotes, mas o que é isso? Primeiramente, é um modelo de remuneração de serviços hospitalares, tá? Então, é um dos vários modelos que nós temos no mercado atualmente. A vantagem dele é que ele faz um preço fixo para um determinado atendimento, tá? No momento em que eu elaboro esse pacote, eu preciso contemplar as principais as principais variáveis que envolvem esse procedimento. Então, quando eu penso, por exemplo, numa cesariana, eu tenho que, no momento de elaborar esse pacote, imaginar qual é o tempo médio de permanência de uma mulher no hospital depois de uma cesárea. Quais são as possíveis intercorrências que acontecem frequentemente. Quais são, eu tenho que incluir o atendimento do recém-nato nesse pacote. Então, eu tenho que contemplar no pacote todas essas variáveis. E essas variáveis, elas são fixas? Não. Elas variam de acordo com a realidade de cada operadora de saúde, com a realidade de cada prestador de serviço, e inclusive com o perfil da clientela que é atendida nesse prestador. Tá? Citando aqui para vocês algumas dessas variáveis: materiais e medicamentos, as diárias, as taxas de sala, sejam elas cirúrgicas ou não, os equipamentos que o prestador está habituado a utilizar, taxas de serviço que porventura ele tenha, gasoterapia utilizada durante o procedimento. Tudo isso são variáveis que precisam ser observadas no momento que você está conversando ou montando um pacote. Via de regra, o pacote não deve incluir honorários médicos. Isso deve ser um acordo feito separado. Porém, cada dia que passa é mais frequente que nos pacotes se incluam também os honorários médicos e alguns exames, alguns serviços de apoio diagnóstico e terapêutico. Tá? Então, isso são só uma pincelada em tudo que você, enfermeiro auditor, precisa observar quando estiver lidando com uma conta de pacote. Tá? O que também, via de regra, fica fora desses pacotes? Materiais de alto custo em geral, então próteses, órteses, algum tipo de medicamento especial e, normalmente, as intercorrências não esperadas para aquele procedimento. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho com o meu prestador lá acordado um pacote de cesárea, mas a parturiente levantou, foi ao banheiro e quando voltou do banheiro escorregou e quebrou o braço. Isso não tem nada a ver com a cesárea, é uma intercorrência não esperada para aquele procedimento e que, de forma alguma, pode ser prevista nesse pacote. Lembre-se sempre que o pacote é para aquilo que pode ser controlado, tá? Aquilo que está dentro de uma média e de um desenvolvimento esperado, tá? E qual é o papel da auditoria de enfermagem nos pacotes? Se nós dissemos lá na frente que um dos objetivos do pacote é reduzir despesas administrativas, acredito que tem muitos de vocês pensando que, então, não precisa mais fazer auditoria, ok? Estão enganados, tá? Aqui, a nossa auditoria muda de foco. Nós deixamos de sair daquela auditoria analítica, que está contando tudo que foi utilizado, cada remédio, cada antibiótico, cada seringa, cada agulha, tudo, e nós passamos a ter um olhar mais voltado para a qualidade. Monitorar a qualidade do atendimento que a nossa operadora, né, a minha carteira de clientes está recebendo, acompanhar os serviços de saúde que são oferecidos pelo prestador. Também passamos a ter uma função de identificar distorções e promover as correções necessárias assim que possível. Tá? Passa a ter um olhar de aperfeiçoamento do atendimento. Então, o foco todo, ele volta para a qualidade. Eu preciso atender bem a minha clientela dentro desse sistema de pacote que eu desenvolvi com o meu prestador de saúde. Tá? Eu também preciso verificar se efetivamente aquilo que foi combinado está sendo oferecido, quer dizer, o pacote está sendo utilizado de forma correta.
E, com toda certeza, a auditoria aqui passa a ser o foco na qualidade do atendimento prestado ao nosso cliente. E o que é muito importante quando eu audito pacotes, né? Seria como auditar pacotes. Primeiro, eu preciso que o contrato que foi elaborado entre operadora de saúde e prestador de serviços seja disponibilizado para o auditor, tá? Esse contrato, ele precisa ser muito claro na composição do pacote acordado. Então, eu preciso que nesse contrato esteja detalhado tudo que está dentro desse pacote, né? Nesse valor que eu acordei para um procedimento de vasectomia, o que está incluso? Eu já incluí todos os materiais, eu já incluí a diária, já incluí taxa de sala, enfim, tudo isso precisa estar escrito, ok? Eu preciso do prontuário do paciente para saber exatamente o que foi feito e se o pacote que foi combinado, que foi acordado, foi exatamente aquilo que foi realizado, tá? E eu preciso conhecer as normas gerais de auditoria. Independente de aqui o foco ser diferente, de eu estar fazendo uma auditoria mais voltada para a qualidade, eu não posso esquecer das normas que regem o trabalho da auditoria. E, finalmente, né, quais são os cuidados que nós temos que ter, tá? O primeiro deles é que o pacote precisa estar muito bem descrito. Quando eu pensei em trazer esse assunto aqui, foi por uma situação que eu vivenciei no meu trabalho. A empresa negociou novos pacotes com um determinado prestador e coisas que são muito importantes não foram mencionadas na composição desse pacote. No momento de realizar a auditoria, tanto eu, como auditora da operadora, quanto a colega que é auditora do prestador, ficamos na dúvida se determinados itens daquela conta estavam ou não dentro do pacote. Aí vem aquela velha história, cada um puxa a sardinha para sua brasa, certo? Eu, enquanto auditora de convênio, entendo que tudo que não está descrito como incluso no pacote já está contemplado por ele. E ela pensa exatamente o contrário, que tudo aquilo que não está discriminado como excluído é porque está incluso. Então, nós ficamos num impasse em determinado item do pacote, e isso tudo aconteceu por quê? Porque o relato, a descrição do pacote foi mal feita, tá? Da mesma forma que é importante que eu descreva aquilo que está incluso, quer dizer, o que eu negociei, que aquele valor remunera, eu também preciso ser muito clara naquilo que está excluído. Então, se eu considero que para aquele procedimento ele não prevê o uso de antibiótico e, portanto, se for necessário, eu vou pagar fora do pacote, isso precisa estar escrito no contrato, tá? E, como toda negociação, como todo contrato, as regras precisam estar descritas de forma clara, objetiva e de fácil entendimento para todo mundo que for usar esse instrumento, esse contrato, tá? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado essa nossa conversa. O nosso objetivo aqui no canal da Provance é trazer sempre assuntos relacionados à auditoria para vocês, tá? E eu espero ver você aqui outras vezes. Tchau, tchau.